Panorama TVC está de volta e o assunto agora é a campanha Novembro Azul. Essa mobilização alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem os homens. Entre essas doenças está o câncer de próstata. Esse é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina, fica atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Sobre esse assunto, eu converso agora com o médico urologista Eliseu Denadai. Doutor Eliseu, muito obrigada pela participação. Boa tarde, telespectadores. Doutor, vamos começar com alguns números. Eu tenho uns dados aqui do INCA, que no Brasil estimam aí 71 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Essa doença é atualmente a segunda causa de óbito por câncer também entre os homens. Quando a gente fala em fatores de risco para essa doença, doutor, quais são os principais? Bom, os principais fatores de risco, nós temos populacional. Então, a raça negra tem uma incidência maior, mas genética, a genética é fundamental. Tanto que quando a primeira pergunta que você faz para um cliente no consultório é: o senhor tem alguém na família? E uma coisa interessante que pouca gente fala, se você for ver a incidência do câncer de próstata e de câncer de mama, é a mesma, em mais ou menos em torno de 12 a 15% da população. Porque no locus cromossomo, lá no lugarzinho do cromossomo que leva ao câncer de próstata, leva ao câncer de mama. Então é importante a gente, quando pergunta para o doente, se tem alguém na tua família que teve câncer de próstata, ele fala não. E de mama? Ah, minha mãe teve, minha irmã teve. Então ele se enquadra como um grupo de risco. Doutor, que interessante. Outra coisa é obesidade mórbida, uma coisa que também hoje a gente sabe que tem uma incidência e não sabemos explicar por quê. Então, os fatores que a gente tem são, eu não digo que são fatores que levam a câncer, mas que tem uma incidência maior. Agora, o fundamental é a genética. A genética é bárbara, tanto para o tumor de intestino também, entendeu? Tumor de mama, tumor de próstata. Então, é a primeira coisa. Tanto que, provavelmente, é uma pergunta que você vai fazer, a partir de quando fazer exame? População normal, 50 anos. Ok. Ah, você tem o teu tio... Você tem que fazer com 45. Essa idade desce um pouquinho. Então, coincidentemente, ontem eu atendi um paciente que tem 46 anos. O avô dele teve câncer, o tio dele teve câncer, o irmão teve câncer. O que eu tenho que falar, pessoal? O senhor vai ter câncer. A chance dele desenvolver um câncer é um negócio brutal, porque a genética não mente jamais. Então, doutor, desculpa, pode continuar, desculpa. Não, se você tem alguém na família, preocupe-se sim, vá logo. Doutor, e quando a gente fala aí de sinais, essa é uma doença silenciosa, a hora que algum sinal aparece já está avançado, aqui esse homem tem que ficar atento, né? Quais são os sinais, os sintomas que podem surgir? O que é muito interessante é que a maior parte dos problemas que levam um homem ao médico porque ele tem sinais, sintomas, é tumor benigno. Então, quando o indivíduo começa a ter problema por urinar, levantar muitas vezes à noite e tal, ele pode até se preocupar com câncer de próstata, mas geralmente não é. Então, é uma doença silenciosa e tem mais. Quanto mais jovem o indivíduo for afetado, mais grave é. Mais severo. Mais grave. É muito mais grave, muito mais difícil de você tratar e de curar o doente. É por isso que a gente insiste. 50 anos, toda a população deve fazer. Tem familiar, tem genética, 45. Por quê? Porque dificilmente você vai pegar um indivíduo com 46, 47, 48 anos que não tem a genética. Então, quando tem genética, você fala, ó, começa aos 45. Isso foi um aprendizado. Nós começamos com essas campanhas em 1991. E na época, a gente chegava a falar em 35, 40 anos. Depois a experiência foi mostrando que por que a gente não fazia diagnóstico há 50 anos atrás? Porque a população morria mais cedo. A partir do indivíduo começou a morrer mais tarde, que na década de 50, a idade média da população era 56 anos. Hoje nós estamos em 76. Então, isso que é importante. Quanto mais idoso, maior a chance de ter câncer de próstata. Porém, quando afeta o mais jovem, ele é mais grave. Entendi. Doutora, é por isso que então a gente ouve falar de mais casos, vem a questão do diagnóstico, dos exames e tal, mas também essa longevidade da população? Houve uma somatória.
Quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, em 1991, nós fizemos uma primeira campanha que depois foi abraçado pela Sociedade Nacional, e o Novembro Azul, como curiosidade, foi uma data escolhida pela Sociedade Australiana de Urologia. E eles designaram o mês de outubro, né? No mês de novembro, outubro é da mulher. Da mulher, outubro rosa. Então, ficou mundialmente conhecido o mês de novembro como um mês de informações mais efetivas à população, né? Doutor, para quem talvez ainda não tenha um conhecimento sobre isso, o que exatamente é a próstata? É uma glândula? Qual que é a função dela no organismo masculino? A próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga e ela recebe os canais que vêm do testículo, e ali tem uma vesícula seminal, que é um saquinho que fica ali, onde se guarda os espermatozoides, e a próstata fabrica uma secreção, que é o líquido seminal, que é quando o homem ejacula, aquela produção da próstata, secreção prostática, ela é o alimento para o espermatozoide e o meio de transporte. Então, é dessa maneira que se dá a fecundação. Então, quando o homem ejacula, ele está ejaculando um líquido produzido pela próstata e que carreia os espermatozoides que vieram do testículo. Então, ela é super importante na fecundação e na reprodução humana, né? Tanto que se você tirar a próstata, a pessoa não pode mais ter filho. Doutor, e quando a gente fala em exames, hoje, quais são os mais usados para o diagnóstico do câncer de próstata? Se você pensar em rastreamento, quando a gente faz rastreamento, é quando o indivíduo não tem sintoma nenhum, chega, eu tenho 50, 55 anos, quero fazer um exame, que o termo preventivo é um termo meio errôneo. Tá. Na verdade, o que você faz é um diagnóstico precoce. Ok. Porque você não está prevenindo nada, né? Você está só dizendo, o senhor está com câncer ou não está com câncer. Você previne o câncer grave, porque você faz diagnóstico rápido, né? Então, quando você vai fazer um exame, em termos de rastreamento, é um exame de toque retal e o exame do PSA. Que é um exame de sangue, o PSA, né? Hã? O exame de sangue, o PSA? É o exame de sangue, PSA, desculpa, é tão comum, né? Mas o importante é a população saber que eles são somatórios. Você faz um exame, um toque, você pode ter 25% de falha, mesmo na mão de um profissional experiente. Por quê? Quando você examina através do reto, você pega a parte lateral e posterior, você não pega a anterior. Então, você deixa de examinar essa parte. O exame de sangue, o PSA, é uma proteína fabricada pela próstata para não deixar o sêmen coagular. E quando ele passa para o sangue, em quantidade maior, você pode ter uma infecção, o próprio tumor benigno também dá, e o câncer. Então, ele dá 35% de falha. Ele pode estar aumentado e não ser um câncer, por causa de uma infecção. E, por outro lado, ele pode estar baixo e ter um câncer. Então, quando você faz o toque e você faz o exame de sangue, somando os dois, esse índice alto de erro cai para 9%. Então, é por isso que é importante. Tem que fazer o toque, por mais que o homem não queira. Agora, eu sempre lembro, o toque retal é simples, é rápido, é indolor. Se você fizer uma comparação entre o que a mulher tem que fazer no exame ginecológico, é muito mais complicado, a colheita de material. O exame do homem é muito simples. Então, feito esse exame inicial, se você der, os dois estão normais, não tem que fazer mais nada. Olha, deu uma alteração no toque, deu uma alteração no PSA, aí você parte para fazer uma ultrassonografia, aí você pode acoplar uma biópsia, se tiver indicação, para confirmar se tem um câncer ou não. Mas o basal, toque e o exame de sangue, o PSA. Doutor, e para os pacientes que ali foi diagnosticado o câncer de próstata, quais os tratamentos hoje e como que isso é definido? É de acordo com a característica desse tumor? Como é que funciona? Exatamente. Hoje, no começo, a gente tinha poucas informações. Uma coisa importante é tudo que quando se fala em o homem não quer fazer, não sei o quê, é uma coisa que começou, podemos dizer, começou há pouco tempo, 30 anos.
A mulher, ela recebe informações sobre exames de mama, exames de útero e tal, há 70. Por isso que a gente fala, é ótimo que o Novembro Azul venha logo depois do Outubro Rosa, porque a mulher é um fator muito importante na orientação dos homens, porque a mulher já vem sendo informada há muitas décadas. Então, o tratamento vai depender muito da idade do doente, vai depender da comorbidade que o doente tem. Se ele é um doente muito grave, ele tem um problema pulmonar grave, você vai indicar um tratamento ou não. Então, você pega um indivíduo que tem 50 anos, 55 anos, ele tem um tempo de perspectiva de vida muito grande. Esse indivíduo não pode ser menosprezado, ele precisa ser tratado. Diferentemente, você pega um indivíduo de 85 anos, você fala, o tempo de vida dele é curto, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma radioterapia, esse indivíduo, vamos deixar ele quieto? Ele vai morrer com o tumor, mas não pelo tumor. Então, é uma decisão muito individualizada, de acordo com o grau do tumor, se é um tumor mais grave, é um tumor menos grave, pelo exame da biópsia, você tem essa informação. A idade do doente, o que ele tem de doenças juntos, o cardíaco, pulmonar, etc. Então, essa é uma análise que o médico vai fazer junto com o paciente. Então, os tratamentos, eles se dividem fundamentalmente em tratamento local ou tratamento global. O tratamento local é quando o tumor está só na próstata. Então, esse doente que tem um tumor só na próstata é um paciente que tem um tumor localizado. Então, você tem dois tipos de tratamento. Fundamentalmente, a cirurgia radical e a radioterapia. Quando o tumor já escapou, já foi para o osso, então, você manda o doente para fazer uma hormonioterapia, porque agora não adianta mais fazer nada no local, você tem que fazer para o corpo inteiro. Então, vai depender muito do diagnóstico precoce que você consegue hoje. Quando você faz um diagnóstico precoce, você tem 95% de chance de curar o doente. Então, e outra coisa, quando você fala em radioterapia, a radioterapia de 30, 40 anos atrás curava 45, hoje cura 95. A cirurgia que nós fazíamos há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ela teve uma melhora em tecnologia. Hoje você faz cirurgia por videolaparoscopia, você faz cirurgia robótica. Aqui em Rio Preto, por exemplo, é uma cidade privilegiada. Sim, a Beneficência Portuguesa, a gente já faz cirurgia robótica, já faz quase 3 anos. Nós fizemos 500 cirurgias robóticas. Então, qual é a diferença? A diferença é a qualidade de vida. O paciente passa a ser menos agredido, tanto na radioterapia quanto na cirurgia. Então, antes você operava um doente, ele ficava uma semana, 10 dias no hospital. Hoje você opera amanhã ou depois da manhã ele vai para casa. Então, não tem corte. Então, tem uma série de refinamentos que foram feitos que dão não só uma melhora no resultado esperado de cura, como também na qualidade de vida do doente, entendeu? No sentido dele sofrer menos. Entendi. Então, é importante, acho que o foco principal é esse recado para você. Você tem 50 anos, vá fazer seu exame. Você tem 45 anos e tem o teu irmão, teu pai, teu avô, vá, porque você tem uma chance maior. Você vê que é interessante? Se o indivíduo não tem ninguém, ele cai nessa média que eu falei, de 12% da população. Se ele tem um irmão, ou um avô, ou um tio, ele dobra a chance essa de ter câncer. chance da incidência. Se ele tem 2 familiares, é 6 vezes mais. Se ele tem 3, ele vai ter câncer. Entendeu? Então, é muito importante essa história familiar. Então, a recomendação, o recado para você, não deixe de fazer isso. E hoje está muito fácil. Né? Se o indivíduo não tem condições financeiras, se ele tem um plano de saúde, ou mesmo se ele não tem nada, ele tem um acesso ao SUS. O SUS hoje dá acesso para o indivíduo. E Rio Preto é um ponto fora da curva. Né? A medicina pública de Rio Preto é fantástica. O indivíduo sai daqui, anda 50 quilômetros, vai em Minas, aí para você ver a diferença. Então, você que está em Rio Preto é privilegiado.
Doutor Eliseu, ótima entrevista. A gente termina, inclusive, com esse recado que o senhor deixou para os nossos telespectadores. Fique atento, em especial a essa questão da hereditariedade. Procure um médico, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Leve as suas queixas, faça aí o rastreamento. Fique atento também à idade, né, doutor? A idade é importante. Essa questão. E a gente deixa esse importante recado aqui para vocês. Doutor Eliseu, muito obrigada pela participação. Mais uma coisinha Claro. só, Vivian. Aquilo que eu falei, vou repetir. Você, mulher, tem um papel muito importante. Chame o seu companheiro, leve o seu irmão, faça ele procurar um médico. A mulher tem essa informação que o homem não tem. Então, ajude. Doutor, e para os homens, chega de tabu, né? Vamos se cuidar. Não tem tabu, não tem. Os homens hoje já, quando nós começamos a fazer campanha, 20, 30 anos atrás, existia. Agora, aqueles indivíduos que tinham tabu já morreram. Os que vieram depois já entenderam isso. E já estão recebendo a informação. A gente fala porque realmente a pessoa se acomoda, mas... Vamos lá, gente. Novembro Azul é esse chamado a cuidar da saúde masculina. Doutor Eliseu, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.